Eclesiástico, capítulo 34. O insensato vive de esperanças quiméricas. Os imprudentes edificam sobre os sonhos. Como aquele que procura agarrar uma sombra ao perseguir o vento, assim é o que se prende a visões enganadoras. Isto segundo aquilo, eis o que se vê nos sonhos. É como a imagem de um homem diante dele próprio. Que coisa pura poderá vir do impuro? Que verdade pode vir da mentira? A adivinhação do erro, os augúrios mentirosos e os sonhos dos maus, tudo isso não passa de vaidade. O teu coração, como o de uma mulher que está de parto, sofrerá imaginações. A menos que o Altíssimo te envie uma visão, não detenhas nelas teu pensamento, pois os sonhos fizeram errar muita gente que pecou porque neles punham sua esperança. A palavra da lei se cumpre integralmente, e a sabedoria se tornará evidente na boca do homem fiel. Que sabe aquele que não foi experimentado? O homem de grande experiência tem inúmeras ideias. Aquele que muito aprendeu fala com sabedoria. Aquele que não tem experiência, pouca coisa sabe, mas o que passou por muitas dificuldades desenvolve a prudência. Que sabe aquele que não foi tentado? O que foi enganado abundará em sagacidade. Vi muitas coisas em minhas viagens, muitos costumes diferentes. Algumas vezes encontrei-me em perigo de morte, mas fui libertado pela graça de Deus. O espírito daqueles que temem a Deus será procurado, será abençoado quando Deus olhar para eles. Com efeito, sua esperança está posta naquele que o salva, e os olhos de Deus estão voltados para aqueles que o amam. Aquele que teme o Senhor não tremerá, de nada terá medo, pois o próprio Senhor é a sua esperança. Feliz a alma do que teme o Senhor. Para quem olha ela? E quem é a sua força? Os olhos do Senhor estão voltados para aqueles que o temem. Ele é um poderoso protetor, um sólido apoio, um abrigo contra o calor, uma tela contra o ardor do meio-dia, um sustentáculo contra os choques, um amparo contra a queda. Ele eleva a alma, ilumina os olhos, dá saúde, vida e bênção. A oferenda daquele que sacrifica um bem mal adquirido é maculada, e os insultos dos injustos não são aceitos por Deus. O Senhor só se dá àqueles que o aguardam no caminho da verdade e da justiça. O Altíssimo não aprova as dádivas dos injustos, nem olha para as ofertas dos maus. A multidão dos seus sacrifícios não lhes conseguirá o perdão de seus pecados. Aquele que oferece um sacrifício arrancado do dinheiro dos pobres é como o que degola o filho aos olhos do pai. O pão dos indigentes é a vida dos pobres, aquele que o tira é um homicida. Quem tira de um homem o pão de seu trabalho é como o assassino do seu próximo. O que derrama o sangue e o que usa de fraude no pagamento de um operário são irmãos. Um constrói, o outro destrói. O que lhes resta senão a fadiga? Uma hora, o outro maldiz. De qual ouvirá Deus a voz? Se aquele que se lava após ter tocado num morto torna a tocá-lo, de que lhe serve ter se lavado? Assim se porta o homem que jejua por causa de seus pecados e torna a cometê-los. De que lhe serve ter se humilhado? Quem ouvirá a sua prece?